Trump oficializa tarifas contra o Brasil, mas com várias exceções, abrindo uma nova fase entre as negociações de Washington e Brasília. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. O Brasil ficou com a menor tarifa entre as tarifas de importação que foram colocadas. Mas nós entendemos que não deveria ter, porque os Estados Unidos têm superávit da balança comercial com o Brasil. Ele não tem déficit com grande parte do mundo, mas com o Brasil tem superávit. E dos 10 produtos que eles mais exportam, 8 a alíquota é zero. Não paga imposto de importação para entrar no Brasil. Bom, essa semana aí, né, as tarifas do Trump começaram a partir do dia 1º de agosto, mas diferente daquilo que inicialmente se anunciou, né? Diversos itens foram colocados em exceções às tarifas, o que eu vi essas duas opiniões. E eu já coloco aqui que eu acho que é uma vitória por parte do que o Alckmin fez com os empresários, tal. Mas eu também vi gente falando que isso veio de cálculos que eles fizeram lá e falaram, bom, a gente não produz manga, então X. Foi isso. É um cálculo, mas é um pouco dos dois. Vem da negociação do Alckmin, né? E porque muito se criticou, eu lembro, a gente vai acompanhando as notícias, toda semana tinha alguma análise, e aí saíram 3 opiniões. Saíram uma opinião do Celso Laffer, do Recupero, e saiu um artigo da Eliane Cantanhede, os 3 no Estadão. E a Cantanhede falava que o Lula era um preguiçoso, que tava brincando, tirando um sarro. Envelheceu muito mal, porque no mesmo dia que ela publica isso, sai uma matéria do Times. E lógico que a matéria do Times ficou gigante, pelo menos aqui pro Brasil ficou maior, na minha bolha ficou maior. Mas tudo isso que eu quero dizer é que a Cantanhede, no artigo dela e nos editoriais que eu li, falavam que o Lula não fazia nada e entregava tudo pro Alckmin, só que o Alckmin, ele é vice-presidente, tudo bem, mas ele é ministro do Comércio Exterior também. Ele tem duas funções, então a função era ele. Ele tinha que fazer essa negociação e, inclusive, acho que foi uma coisa que saiu muito acertada na negociação, foi colocar o Lula no front, falando, tudo bem que para muita gente é um absurdo, ele quis peitar o Trump, onde já se viu, mas por outro lado, muita gente falando, ele foi o único que fez isso. E enquanto ele fazia isso, tinha um cara atrás negociando. E graças a isso, nós tivemos boas isenções. O Lula também não subiu o tom, tirou um sarro, mas não subiu o tom radicalmente, como inclusive outros líderes fizeram. O pessoal que escreveu matéria, acho que esqueceu que o Mark Carney tirou um puta sarro. Então eu senti que foi um balanço que nos levou a isso também. Eu fiquei com a impressão de que, claro, é tudo muito cedo, mas política trumpista tudo parece ser mais longo do que né? A gente tá falando de tarifas que são recentemente implementadas, inclusive o primeiro anúncio das tarifas, né? Poucos meses que ele anunciou, aquele anúncio geral lá das tarifas com aquela tabela enorme. Mas eu acho que a impressão que ficou, países que conseguiram negociar de maneira mais estratégica foram os que foram negociar de maneira setorial. E aí eu acho que é o mérito dessa curva de aprendizado que a nossa diplomacia fez, de entender que, claro, o Trump parece apresentar esse conjunto de tarifas para depois discutir o item a item, e eu acho que foi a missão que o Alckmin recebeu. Ele já estava em contato com a Casa Branca desde o anúncio das tarifas de 10%, esse contato com certeza se intensificou nas últimas semanas. O Mauro Vieira também teve um papel, foi a Washington, o Haddad, pelo visto, vai ter um encontro com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos nas próximas semanas. Então assim, o governo parece estar tentando manter canais de diálogo em nível ministerial, e que eu acho muito importante. Então assim, acho que esses setores de pressão, tanto da economia brasileira, mas sobretudo na economia americana, é que tem gerado a reversão, ou pelo menos uma revisão mais ampla da política de tarifas. O exemplo da siderurgia é meio óbvio, assim. Eles precisam de matéria-prima brasileira para continuar funcionando do ponto de vista da competitividade interna do setor siderúrgico americano. E aí é claro que tem uma pressão desses empresários americanos, mobilizada pelo Alckmin, pelos setores de interesse, que chega à Casa Branca, e aí a gente tem que ter uma visão e uma revisão das tarifas apresentadas. Hoje, e digo nesse sentido mesmo, porque as coisas com o Trump podem mudar muito rápido, o nosso acordo comercial, que nem é um acordo, é melhor do que da União Europeia, né? Porque a gente tem isenção de vários itens, enquanto a União Europeia ficou com 15% em tudo, até segunda ordem, né? Então, assim, o nosso acordo, que não é nem um acordo formalizado, saiu, por enquanto, melhor para os setores exportadores brasileiros do que um parceiro comercial de longa data dos Estados Unidos como a União Europeia. Então, assim, no final das contas, não tem muita previsibilidade para negociar com o Trump, mas eu acho que esse primeiro teste a diplomacia brasileira passou. Entrando nessa parada da imprevisibilidade do Trump e etc e tal, porque ele falou essa semana, não, a gente tá aqui para negociar, o Lula quando quiser ele pode me ligar que eu atendo. E aí eu vi isso na Folha,
Folha, que tipo, pô, a ligação entre presidentes é uma formalidade depois que a parada já tá feita, assim. É só pra bater um papo ali, pra falar que bom que a gente assinou já, mas já teve todo um trabalho por trás, né? Mas eu fiquei pensando, pô, toda semana a gente ouve especialistas falando, não, porque o Trump, ele não opera normalmente, né? Ele não opera pelas coisas históricas, ele opera do jeito dele. E será que essa parada do telefonema não é, tipo, meio true mesmo, assim, tipo, pô, talvez fosse isso, sabe? E aí eu extrapolo um pouco na matéria, que eu já mudei de opinião umas 3 vezes, eu quero saber o que vocês pensam disso. Como o Pedro citou, a New York Times fez lá a matéria falando, pô, hoje o líder que mais bate no Trump é o Lula. Eu pensei, pô, isso é preocupante, cara, porque com certeza na mesa dele lá do Trump de manhã deve estar lá o New York Times também pra ele ver o que tá acontecendo. E ele vai ver ali, pô, esse líder de terceiro mundo aí me enchendo o saco, o que é isso? Isso inicialmente eu pensei. Mas depois eu pensei, pô, mas o Trump gosta disso. O Trump, ele gosta de desafios e do cara que vai negociar com ele e tal. Bajuladores é que ele não gosta. Inclusive, fique sabendo disso, Bolsonaro. E aí eu tô dividido. Será que o Trump viu isso como uma coisa ameaçadora ou como, pô, maneiro? Então, e é isso que nós estamos debatendo aqui há um tempo já. Mas eu tô nesse segundo pensamento. Eu acho que faz parte do negócio essa coisa de assustar. Tudo bem que a última palavra sempre tem que ser a dele. Mas ele é um negociador de bolsa. Ele é um cara do mercado de ações. Ele é um cara da tensão. As coisas não se resolvem com um apertinho de mão e é isso, sim, senhor. Ele quer um embate também com um cara que truque de volta, ainda que melhor ainda pra ele verbalmente, né? Ou por um tweet, né? Pelo Twitter. Mas eu acho que no fundo é uma coisa que quando eu lia nos jornais eu falava, cara, como que os caras não estão pensando nisso? Por que eles não conseguem entender que o Lula tá também entrando no jogo dele? Eu acho que o Trump gosta de jogo de cena. Então eu concordo, eu tô mais com a sua segunda impressão também, Guilherme. Eu acho que o Lula aparecer na capa do New York Times faz parte de uma certa performance política. E o Trump gosta dessa sensação de embates constantes de maneira bem performática. Então eu acho que o Lula se apresentar como a liderança terceiro-mundista, as tarifas do Trump, anima o Trump em algum nível de ver no Lula um adversário em relação a essas questões tarifárias mais direto, assim. Então, pela imprevisibilidade, eu acho que o Brasil acabou adotando a posição que o Brasil podia adotar, que é, vamos negociar, mas a gente busca alternativas para parceiros comerciais distintos. Eu acho que as duas políticas estão sendo implementadas. O Brasil tem aberto canais de diálogo para, por exemplo, exportação de café para a China, porque é uma alternativa, o mercado chinês. Inclusive, estava lendo na Folha hoje, parece que a China passou a consumir mais café nos últimos 2 anos, então existe uma perspectiva do mercado chinês começar a demandar mais safra de café brasileiro. Então, há canais de diálogo que estão sendo mantidos com outros parceiros, até porque a gente sabe que o Trump pode mudar de opinião, e aí eu acho que é a principal notícia. As tarifas do Trump, e de novo, as coisas do Trump parecem durar 10 anos, mas duram 2 meses, no anúncio original eram aparentemente muito comerciais. Assim, o Trump tinha uma ideia de reindustrializar os Estados Unidos por uma substituição de importações de país rico. E tudo bem, né? Sei lá, não vou entrar nos méritos econômicos dessa proposta. Mas passados 2 meses, as tarifas hoje parecem muito mais individualizadas e voltadas muito mais para questões políticas, né? Ele reforça a questão do Bolsonaro, ele quer o Bolsonaro candidato, ou pelo menos ele justifica a candidatura do Bolsonaro como um motivo para a implementação das tarifas no Brasil. E na mesma semana ele ameaça tarifar a Índia, porque ela revende petróleo russo, e o Canadá, porque o primeiro-ministro anunciou, semana passada a gente falou da questão da França, anunciou também a defesa da criação do Estado palestino, que seria anunciado em setembro. Então, esse novo direcionamento das tarifas, individualizada e política, torna elas ainda mais imprevisíveis, porque o que você vai fazer para agradar ou desagradar? O que desagrada a Casa Branca? E eu falo isso porque, quando o Canadá anuncia, no dia anterior, o Trump tinha estado com Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, ele tinha anunciado a possibilidade de também reconhecer o Estado palestino, aí condicionado se a ajuda humanitária não tivesse chegado em Gaza, e quando o Trump foi perguntado sobre o pronunciamento do primeiro-ministro inglês, ele falou, questão de política deles, tanto faz. E aí no dia seguinte ele achou ruim o Canadá anunciar. Então assim, o que é? Pode ser tudo, inclusive nada, entendeu? E eu acho que no final das contas a política externa brasileira tem que lidar um pouco com isso. Eu não consigo, eu fico meio desconfiado agora de todo analista que eu vejo, porque a gente fica muito perdido por essas imprevisibilidades do Trump, né? De um dia ele tá falando uma coisa, do outro dia ele tá fazendo outra. Então eu fico pensando, tem que existir, até porque ele, enquanto governo, precisa dar um parecer para isso, para os outros poderes, etc e tal, precisa ter uma conta ali. Sim. Precisa ter uma conta matemática da parada. Eu fico pensando, será que ele não dá essas justificativas políticas ou ideológicas, ou enfim, a justificativa que for, que foge à justificativa matemática, porque a justificativa matemática ela é chata, digamos assim,
Só que aí ele extrapola isso, em vez de só fazer discursos pra Fox News passar lá e aí fazer uma mídia interna, ele lança isso em memorandos oficiais, sabe? Eu não sei, eu fico tentando entender porque tem que ter alguma estratégia, não é possível que isso seja tão assim, qualquer coisa. Eu tenho a impressão de que a longo prazo é o que ele quer mesmo. Assim, eu acho que acho que ele tem um objetivo, e o objetivo que ele anunciou no primeiro dia das tarifas é o honesto. Eu acho que ele sente que os Estados Unidos precisam voltar a produzir muitos dos produtos e serviços que ele terceirizou nas últimas décadas. Ele acha que o sinônimo de um país forte é uma indústria forte, até o imaginário dessa América cinquentista, sessentista, industrial. Eu acho que esse é o horizonte político do Trump. Todo o resto me parece uma justificativa mais circunstancial. E aí talvez essa individualização das tarifas me pareça um pouco servir a uma agenda política de curto e médio prazo. Ah, tá, isso vai me beneficiar nesse momento. Ele voltou a prestar atenção na questão dos BRICS depois da cúpula, mas parece que agora ele está voltando a direcionar a atenção dele para a Europa na questão da Rússia. Ele já fez algumas manifestações pedindo por um cessar-fogo, para que se negocie um acordo de paz, pressionando o Putin a aceitar, pressionando os países que exportam produtos russos com ameaça de tarifa. Então, me parece que essa circunstancialidade, as tarifas vão se adaptar muito ao contexto muito imediato da política trumpista. Mas eu acho que o longo prazo é o que ele sempre anunciou, que é os Estados Unidos voltar a se industrializar. Eu acho que esse é o grande objetivo. Eu acho que ele idealiza essa América que ele cresceu e que ele via como idealizada, assim. E eu acho que ele vai passar os 3 anos agora, 3 anos e meio que restam do mandato dele, encontrando justificativas para por que ele está tarifando a Indonésia, a Malásia, o Brasil, a Argentina, o Congo, enfim. Mas vai ser muito mais a circunstância e não a verdade, entre aspas, né? Agora é gozado, né? É a América em que ele deu, mas não é a América de como ele cresceu. Sim, ele cresceu, Trump menino, né? Trump boy, viu isso. Agora, Trump rico, crescendo financeiramente, tem nada a ver, né? Com industrialização. Sim, é o Trump do Reagan. Agora, eu tava vendo as notícias e as análises e havia uma divergência clara entre alguns comentaristas políticos, jornalistas, economistas e por aí vai, sobre a motivação por trás do Trump. E acho que algumas semanas, se eu dei uma opinião contrária, agora eu estou falando para vocês, mudei de opinião, a maioria fala em BRICS e eu concordo, questão de BRICS e Big Techs, a motivação principal. Só que aí eu li um cara, é um americano brasilianista, né, que é o Brian Winter, e ele fala que é por conta do Bolsonaro. Pô, e eu discordo radicalmente. E explico o porquê, né? Contato dos Bolsonaro não se dá na Casa Branca. A relação que o Eduardo Bolsonaro tem é com o Mar-a-Lago. Então, eu acho interessante como tem essa dupla característica. Tudo bem que eu junto um pouco dos dois, mas vocês acham que é o quê? É Bolsonaro ou é Big Techs? Eu acho que o motivo mais sensato é BRICS e Big Techs, mas eu queria saber de vocês também. Cara, de verdade eu não sei. Eu não consigo. Porque é isso. Uma coisa seria o Trump ficar falando, fazer discursos. Outra coisa são documentos oficiais expedidos. Ainda que, pode-se falar que, pro Trump não faz diferença. A simbologia dos papéis já não é tão importante pra ele. Pode ser. Mas eu não consigo enxergar, assim, o que ele ganharia exatamente com o Bolsonaro, sabe? Tipo, qual que é a grande diferença real, assim, entre o governo Lula e o governo Bolsonaro para a administração Trump? O que de fato muda? A bajulação. Mas aí a gente fala que ele não gosta do bajulador, ele gosta do cara que... Exato. Então, assim, fica um contrassenso. Eu não consigo entender qual que é a real motivação dele, a menos que seja uma coisa só, tipo, é um aliado nosso, local, lá, fala umas palavras. Mas não é só isso, né? Porque aí me parece que ele faz muito se fosse só isso. Não, mas uma coisa que você, Guilherme, disse que e faz total sentido assim, não é pelo Bolsonaro, é o bolsonarismo. Ele enxerga no bolsonarismo um aliado, aqueles caras que invadiram o Supremo, são também os que invadiram o Capitólio. É verdade, tá bom. Ele enxerga essa conexão, não é, é o meu amigo ali, tá sendo... Tanto é que ele tem... A gente vê o apreço que ele tem pelos amigos. Jeffrey Epstein que o diga, né? Mas ao fim e ao cabo, é a questão dos BRICS. Tanto é que é uma notícia que apareceu pequenininha no jornal, mas me saltou os olhos, que era o grupo de senadores, a comitiva de senadores que foi pra lá, disse, pior ainda está por vir daqui 90 dias, porque é um lobby tanto dos democratas como dos republicanos em taxar fortemente países com negócios com a Rússia. E aí isso fica mais claro ali de qual que é a questão. Eu tenho a impressão, e aí
falando da questão do Trump, acho que essa identificação pessoal com o Bolsonaro pode se dar, além da questão do 8 de janeiro, pelo processo, por ele ter sido réu. Acho que o Trump ficou muito incomodado com essa pressão que os democratas fizeram ao longo dos 4 anos para que o Trump fosse condenado. Existia esse movimento, principalmente entre políticos democratas ali, para condenar o Trump, principalmente pelo 6 de janeiro, e aí a semelhança com o 8 de janeiro acho que é muito clara. E assim, eu acho que o Trump, e aí é uma movimentação que a gente vai entender melhor nos próximos anos, a administração dele está só começando. Eu acho que ele, e aí claro, como todo governo, ele vai ser composto por interesses divergentes. Acho que existem pessoas dentro da administração do Trump que querem fortalecer essa solidariedade de candidatos e partidos que possam ter uma visão de futuro similar à do trumpismo, assim, no sentido de que ele entende que a capacidade de irradiar o trumpismo com versões adaptadas às realidades locais já se manifestou, por exemplo, no caso do Milley. E, claro, talvez o Bolsonaro não seja Trump ideal para o Brasil, né? Mas ele ainda enxerga no Bolsonaro e no bolsonarismo uma viabilidade de encontrar alguém com semelhanças ao do Milley, que parece alguém que genuinamente interessa Rubio e Trump no sentido de emular um pouco esse movimento político, essa internacionalização desse movimento político, que já acontece desde o Bannon, o próprio Eduardo Bolsonaro participa. Então acho que existem pessoas dentro da administração do Trump que entendem a necessidade de reforçar essas alianças, uma vez que ele pode enfrentar um cenário de adversidade muito grande. No primeiro mandato ele enfrentou de certa maneira, ele tinha alguns aliados mais pontuais, mas ele tinha, por exemplo, um bloco europeu muito mais adverso do que ele tem hoje, a gente até comentou isso nos primeiros programas. Então é um passo natural, eu imagino que tentar intensificar laços com países e partidos e candidatos que possam representar uma agenda de interesses comuns. Porque se a gente fala de uma refundação dos Estados Unidos, tanto na política interna quanto externa, e essa parece ser o objetivo final do Trump, isso passa muito por uma refundação do imaginário político global, né? Os Estados Unidos sempre teve essa capacidade de transformar perspectivas de maneira muito mais difundida, sobretudo no Ocidente, né? A gente pode ver o movimento da década de 90, com essas candidaturas sociais liberais, o efeito Bill Clinton, que vai ter pelo mundo todo. Sim. E eu acho que a ideia do Trump é um pouco essa, o Bill Clinton das avessas, sabe?